Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui com o objetivo de prestarmos um culto ao nosso Deus. Desde já agradecemos a presença dos irmãos, dos amigos que estão aí conosco. É uma alegria muito grande para nós estarmos juntos mais uma vez, para ouvirmos da palavra do Senhor, para
cantar hinos ao nosso Deus, neste momento que nós estamos passando na nossa vida, reclusos nos nossos lares, e temos essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos via internet. Então, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a família de cada um, levando paz, amor, harmonia, e que a palavra de Deus seja sempre propagada nos lares de cada um de vocês, da nossa família. Vamos orar, vamos iniciar orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Vamos colocar diante dele as nossas petições, os nossos agradecimentos. Feche aí os seus olhos, curve a sua fronte, vamos falar com o nosso Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos neste momento, mais uma vez, Pai, lhe agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Amém. De estarmos aqui esta noite, Deus, com o objetivo, Pai, de glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, Pai. Amém. Obrigado, Deus, pois o Senhor tem sido longânimo para conosco. Sim. O Senhor tem sido maravilhoso, Deus, e nós só temos que lhe render graças, honras e louvores. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia. Obrigado pelos livramentos, pelos recursos que o Senhor não tem nos deixado faltar. Obrigado, Deus, por nos abençoar neste momento em que estamos passando em nossas vidas, Pai. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe a cada lar que está conosco aqui nesta noite, neste culto. Pai, que a Tua graça, o Teu amor, as Tuas misericórdias estejam em cada família neste momento, Deus. E Pai, que o Senhor, Deus, fale conosco através da Tua palavra, os hinos que nós estaremos cantando aqui ao Senhor, que seja agradável aos Teus ouvidos, Senhor Deus. As orações que iremos fazer, Pai, que o Senhor possa nos atender conforme a Tua soberania, Pai. Deus, nós não temos palavras para lhe agradecer o quão bom tem sido o Senhor para conosco, Pai. Louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome, Pai. E pedimos, continue, Pai, nos ajudando, pois como a Tua palavra mesmo fala, sem o Senhor nós nada podemos fazer, sem o Senhor nós nada somos. Por isso nós queremos, Pai, lhe pedir, continue conosco, Pai, nos ajude a vencer todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, e que nós possamos ser, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, que possamos fazer o que o Senhor quer que nós façamos, enquanto o Senhor aqui nos permitir estar, Pai. Muito obrigado, Deus. Louvamos o Teu nome e oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos ouvir um hino ao nosso Deus. Esse hino ele é muito bonito, porque ele fala que Jesus, o nosso sumo pastor, mesmo que uma ovelha se perde, ele vai atrás dela. Ele não quer, a palavra de Deus ensina para nós que é vontade do Senhor que nenhum se perca. Preste atenção no hino que nós estaremos ouvindo neste momento. Eu gostaria de pedir você, já de início do nosso culto, você que tem aí um pedido de oração, um agradecimento, coloque aí nos comentários que daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo mais uma oração de intercessão ao nosso Deus. Então coloque aí os seus pedidos, seus agradecimentos, aquilo que Deus tem colocado aí no seu coração, e nós vamos estar orando daqui a pouquinho no nome do Senhor Jesus. Eram sem ovelhas
aprisco e pelas montanhas a buscar a flor. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pousou em seus ombros e acreditou. Ela tá bem encostando aí, ó. Todo descendo. Qual que tá isso? Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As manhãs menores deixam no aprisco e pelas montanhas a buscar a flor. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pousou em seus ombros e ao rejubilou. Curou suas feridas, pousou em seus ombros e ao rejubilou. Curou suas feridas, pousou em seus ombros e ao rejubilou. Amém, meus irmãos. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cura as nossas feridas, salva as nossas vidas da condenação eterna, nos dá vida e vida em abundância. Quão bom e quão importante é estarmos na presença do Senhor Jesus, o nosso sumo pastor, aquele que é desejo dele que nenhum se perca, que todos venham ao conhecimento da verdade. Um outro hino muito bonito que nós vamos ouvir agora também, preste atenção na letra, vocês vão observar que hino bonito que fala tantas verdades da palavra do Senhor. Não me deixe só no caminho.
bastar-me. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, meus irmãos, que assim seja para a glória do nosso Deus. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. A nossa irmã Fernanda estará fazendo essa leitura. Acompanhe aí conosco a leitura da bendita palavra de Deus. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o cuidador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Se encontra em Salmos 145, 17, Isaías 40, 28 e 29. Como vimos, o Senhor é um Deus eterno. Ele criou a terra e tudo o que há. Tudo está em seu perfeito controle. Que nós possamos crer, confiar, obedecer e ter essa certeza vinda dos altos céus. Porque no tempo dele, tudo isso irá passar. Que nós possamos sempre, como diz a própria palavra, nos fortalecer no Senhor e ter a convicção que Ele está cuidando de tudo. Então que nós possamos nos aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então que cada dia mais nós possamos buscar do Senhor este entendimento para termos a paz que excede a todo e qualquer entendimento. Ficamos aí com essa certeza, como disse a palavra dele, que Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Quantos aí estão sem forças? Então que venham buscar do Senhor esta proteção, este auxílio, que com certeza, por mais perplexa que pareça, Ele está cuidando de tudo e Ele tem todo o controle em suas mãos. Amém? Vamos agora estar entrando no nosso momento de intercessão, os pedidos que já chegaram até nós pelos hospitais, agradecimentos por curas, por cirurgias já passadas, pelos cientistas, para que Deus ilumine a mente, para que eles venham acertar na vacina, no medicamento, para a nossa nação, para todo o Brasil que seja aí curado. Então vamos nos curvar diante deste Deus que tudo pode, na sua onisciência e na sua potência. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor, Pai, pelo dom da vida, pelo seu amor, por suas misericórdias que se renovam a cada dia em toda a face da terra, Deus. Amém. Clamamos pelas famílias, colocamos todas em teu altar de graça, Senhor. Que o Senhor leve a paz, a provisão, os recursos e a salvação, Deus. Colocamos também diante do Senhor os hospitais, Pai, os médicos, enfermeiros, Deus, que o Senhor os guarde, que chegue, ó Pai, os recursos necessários, tanto físicos quanto os espirituais, Deus. Clamamos pelas pessoas que estão passando por cirurgia neste momento, por pessoas que já passaram, ó Deus, que lá esteja o Senhor cuidando, amparando, Deus, e levando, Deus, segundo o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Amém. Também, ó Deus, clamamos pelas UTIs, ó Pai, que o Senhor abençoe a todos que lá estão acometidos por esses vírus, Deus, levando, ó Pai, a provisão, o teu cuidado, ó Deus, e que vidas ali, Pai, sejam preservadas para a honra, glória e louvor do teu nome, Deus. Amém. Nossas autoridades, Deus, que eles venham decidir, Pai, pautado no temor e no amor, Pai, que o Senhor confirme, Deus, os seus propósitos em cada um, Deus. Também, Deus, não podemos deixar de lembrar das pessoas em situação de rua, pelos abrigos,
pelos albergues, Pai, casas de repouso, Senhor, pelas prisões. Ó Deus, que lá esteja o Teu Santo Espírito levando o Teu bálsamo, Amém. Teu consolo, Tua cura. Seja o Senhor, Pai, estar os fortalecendo em Cristo Jesus, ó Sim, Deus. Deus. Clamamos agora, Deus, por todas as pessoas, Deus, que porventura estão angustiadas, tristes. Que o Senhor tire, Deus, toda a ansiedade, transforma em paz, sabedoria, paciência vinda do Senhor, ó Pai. Amém. Pois como nós lemos e sabemos que o Senhor tem o controle de tudo. Sare, ó Deus, a nossa nação, e que o mundo inteiro, Pai, possa perceber que o poder, a glória e a majestade pertencem a Ti, ó Pai. Amém. A Tua palavra também diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, Pai, pois é o Senhor que dá força, Deus. Ó Pai, o Senhor vive e reina para todos sempre. Amém. Não devemos temer, Senhor, pois Tu está cuidando de nós. Amém. É o que nós oramos, Deus, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor há de fazer, Pai, em cada família, em cada vida e em cada lar, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Que assim seja, meus irmãos, para a glória do nosso Deus. Nós vamos estar ouvindo mais um hino que fala: ora, não temas. Não devemos temer, meus irmãos. Nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus criador de todas as coisas, e é Ele que tem cuidado de nós. Vamos ouvir então esse lindo hino ao Senhor e que nos exorta a não temer. Nossa promessa, o Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz sempre: te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te de ti bem perto sempre estarei. Não tenhas medo, pois bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te em o teu sangue, pelo teu nome já te chamei. Meu para sempre, tu és agora, depois que nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu
é o nosso Deus, meus irmãos, falando que nós não devemos temer, porque Ele sempre estará conosco. Isso não podemos ter dúvida nenhuma. Passaremos por tribulações, dificuldades, mas Deus está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Basta nós irmos a Ele. Como aquela passagem da tempestade, aqueles homens, todos pescadores experientes, ficaram com medo da tempestade, mas Jesus estava no barco. E Jesus, estando no barco da tempestade da nossa vida, Ele acalma. E na hora certinha as coisas melhoram, o mar vai se acalmar e nós iremos poder glorificar o nome do Senhor. Então não devemos temer, meus irmãos, devemos continuar confiando, porque Deus é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem cuidado de nós. Vamos então ouvir da palavra do Senhor. Antes eu quero glorificar o nome do Senhor pela vida dos irmãos, amigos que estão conosco aqui nessa noite. Temos bastante irmãos lá da nossa igreja, Monte Moriá, de Volta Redonda. Também creio que está aí conosco o pastor Celso e a tia Duda. Vi também que está aí conosco, nos dando alegria, os meus irmãos de sangue, tanto o Jean quanto a Suzy. Alegria enorme tê-los aqui conosco. Também as minhas tias Nádia, Fatinha, os irmãos aqui da congregação Lima Duarte também estão conosco aqui, alguns outros amigos. É uma alegria enorme tê-los aqui conosco, e Deus seja louvado pela vida de vocês, e que Deus continue abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando o seu lar, e sempre devemos, como acabamos de ouvir, não temer, porque Ele tem cuidado de nós. Então, se você puder, abra aí a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 31, nós vamos ler o versículo 6. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Se você puder, tiver uma Bíblia aí do seu lado, abra para que você possa acompanhar o texto. Nós estaremos trabalhando neste versículo, algumas orientações que Deus nos dá através desse versículo. Então seria importante você estar com a sua Bíblia aí aberta, para que você possa acompanhar conosco. Repito, Deuteronômio, capítulo 31, o versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós estamos diante da palavra do Senhor e pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito ilumina-nos para que possamos ouvir, entender e colocar em prática em nossas vidas o que o Senhor tem a nos ensinar através desta palavra, Deus. E que eu seja apenas, Deus, um canal de comunicação para o Teu povo, nós que estamos aqui com os nossos ouvidos atentos à Tua palavra, com o coração aberto, Pai, para o que o Senhor vai nos falar, e pedimos que o Senhor nos ajude para tanto. É a oração que fazemos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler foi o momento da história do povo israelita em que Moisés estava passando o bastão para Josué. Moisés, já lá no seu finzinho de vida, ele juntou todo aquele povo, encoraja aquele povo, juntamente com Josué, e fala para eles que Deus é que os guiaria até a terra prometida, que era Deus que ia abrir o caminho para eles, para que eles pudessem conquistar a terra, a tão sonhada terra prometida, agora sob a liderança de Josué, porque Moisés estava ali no finalzinho, como eu disse, da sua vida, e passando a liderança para Josué. Então foi algumas instruções que Deus deu através de Moisés para todo aquele povo,
e também para Josué. Mas esse versículo que nós lemos, meus irmãos, amigos queridos, que estão conosco aí neste culto, esse versículo de capítulo de Deuteronômio 31, versículo 6, Deus nos dá algumas orientações. E eu quero destacar para nós aqui nesta noite algumas orientações que Deus nos dá neste versículo e que é de fundamental importância para nós em todo momento, mas principalmente no tempo atual e na situação em que estamos vivendo no momento da nossa vida. A primeira coisa que Deus nos dá aqui neste versículo, meus irmãos, é um conselho. Deus nos dá um conselho. Ele fala logo no início do versículo: esforçai-vos e animai-vos. Ele está dizendo para nós, ele disse para aquele povo lá que estava às portas para assumir lá a terra prometida, e ele está dizendo para nós: esforçai-vos, animai-vos, sejam fortes, sejam corajosos. Então Deus, através de Moisés, deu esse conselho para aquele povo, meus irmãos, e deu através de Moisés. E lá naquele momento, quando nós estudamos, vimos lá quando Josué, já na liderança de Josué, alcança a terra prometida, os inimigos eram numerosos, as dificuldades eram imensas, meus irmãos. E eles sozinhos, eles não iriam conseguir vencer, não iriam conseguir atingir o objetivo que Deus tinha determinado para eles. Mas Deus estava com eles, mas Deus deu um conselho para eles: esforçai-vos, animai-vos, sejam fortes e sejam corajosos. E assim aquele povo foi, meus irmãos. Apesar de toda a dificuldade, nós observamos que eles, enquanto estavam sobre a orientação de Deus, tementes a Deus, Deus os guiou em todos os momentos lá da sua caminhada. E esse mesmo conselho, eu repito, meus irmãos, Deus nos dá hoje. Nós devemos ser fortes, nós devemos ser corajosos, porque é Ele que peleja por nós. É Ele que irá nos ajudar em todos os momentos, meus irmãos. Não devemos entregar os pontos, talvez, como diz, jogar a toalha, deixar de acreditar, deixar de sonhar. Às vezes nós ouvimos tantas coisas, tantas falas e tantas atitudes que queiram nos jogar para baixo, queiram tirar-nos o sonho, que isso tudo vai passar, que nós iremos continuar marchando. Apesar de tudo isso, Deus fala para nós: sejam fortes, sejam corajosos, animai-vos, esforçai-vos. Não podemos esquecer jamais, meus irmãos, que o presidente da República pode dar uma palavra, o ministro da Saúde pode falar outra, os profissionais de saúde todos podem falar, o prefeito, o governador, seja quem for, mas a última palavra sempre será do Senhor. Por isso nós devemos confiar no que Deus tem falado para nós. E hoje Ele está falando bem forte, um conselho para todos nós: sejamos fortes, sejamos corajosos, porque Deus é Ele que dá a última palavra, meus irmãos. Muitas vezes nós deixamos nos levar pelas coisas que nós ouvimos na televisão, pela internet. A propósito, meus irmãos, fazendo um parênteses aqui, hoje eu estava ouvindo um vídeo, um áudio, um vídeo, não sei, não me lembro bem, mas que a pessoa estava falando para que nós pudéssemos deixar de assistir um pouco de televisão. Só fala coisa ruim, só fala coisa que talvez nos mexe com o nosso emocional, nos deixando triste, nos deixando às vezes desesperados. Desligue aí um pouquinho a sua televisão, busque mais ao Senhor. Se você tiver uma internet em casa, você busca lá na internet coisas que realmente edifiquem, que agradam o seu ouvido, o seu coração. Porque às vezes nós estamos em casa e só ligados em televisão 24 horas por dia, é o jornal da manhã, é o jornal do meio-dia, é o jornal da noite, só falando em morte, só falando em tristeza, só falando em desastre. Pouquíssimas são as palavras de conforto, de ânimo. Desligue um pouquinho a sua televisão, dê mais ouvido à voz do Senhor,
Estude mais a palavra de Deus, porque a televisão só quer coisas que dá ibope para eles, meus irmãos, e isso infelizmente dá muito ibope. A televisão está sendo, nesses últimos dias, o maior ibope dos últimos anos. Então, para eles, o quanto mais continuar isso aí, para eles será melhor, porque eles estão olhando dinheiro. Então, meus amados irmãos, desligue um pouquinho a televisão, fale mais com o Senhor, confie nele e não dê voz às coisas que tantas coisas nós temos ouvido aí. Mas voltando à palavra do Senhor, que nós estamos aqui nesse primeiro ponto, esse conselho que Deus dá para nós, meus irmãos. Então nós falamos que é Deus sempre que dá a última palavra. Lá em Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, meus irmãos, se é promessa do Senhor, e esse conselho ele deu para aquele povo lá de Israel, e está dando para nós hoje: esforçai-vos, animai-vos, sejam fortes, sejam corajosos. E Deus, ele é o mesmo ontem, o é hoje e o será eternamente. E essa palavra de Números fortalece ainda mais a nossa fé nele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e não deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus sempre cumpre aquilo que ele promete, meus amados irmãos, queridos, que está nos acompanhando aqui esta noite. Então a primeira coisa que nós tiramos aqui deste versículo, Deuteronômio 31, versículo 6, para quem está chegando agora aí: conselho, esforçai-vos, animai-vos, sejam fortes, sejam corajosos. Uma segunda coisa que Deus fala para nós aqui nesse versículo, meus irmãos, ele nos dá um encorajamento. É isso mesmo, ele nos dá um encorajamento. Ele continua o versículo falando, ó: esforçai-vos e animai-vos. Ao encorajamento dele, ó: não temais, nem se atemorize. Não temais, nem se atemorize. Esse é o encorajamento que Deus está dando para nós, meus irmãos. Sempre que perdemos o controle de uma situação, ou quando precisamos tomar uma decisão importante, ou ainda estamos de um problema que aos nossos olhos parece ser impossível, o medo pode tomar conta da nossa vida. Então, sempre que estamos diante de um problema que aos nossos olhos parece impossível, meus irmãos, o medo pode tomar conta de nós. E o medo, dependendo da quantidade, do tanto do medo, ele pode nos paralisar. O medo, ele é uma realidade, faz parte da nossa limitação humana. E por isso precisamos conviver com o medo. Mas o encorajamento que Deus dá para nós hoje, e deu para aquele povo lá de Israel: não temas, nem se atemorize. Há um momento, meus irmãos, na vida do rei Davi, todos nós conhecemos um grande guerreiro, um homem valente de muitas batalhas, que Davi teve medo. Ele teve que se fingir de louco para não morrer, porque ele estava com medo de ser assassinado. Ele foi lá, quando ele estava fugindo do rei Saul, o rei Saul queria matá-lo, ele foi lá para a terra do inimigo, lá esteve diante do rei inimigo, o rei Aquis, e para ele não ser morto, porque eles viram que os guerreiros reconheceram ele se fingiu de louco, começou a babar, começou a fazer umas coisas esquisitas lá, e o rei Aquis mandou ele sair da presença dele. Você pode ler essa história lá, não é história, é verdadeira, né, meus irmãos? Está lá na palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 21, versículos 10 a 15. Depois você lê na sua casa esse momento em que o rei Davi, um grande guerreiro, um homem valente, ele teve medo. Então o medo faz parte da nossa vida, meus irmãos. E até certo momento o medo é bom, porque o medo nos deixa, nos faz ter cuidado com determinadas situações, nos faz ser prudentes em determinados locais,
Então o medo, sendo razoável, ele é importante para nós. Mas nós não podemos deixar esse medo se transformar em pânico, que nos paralisa, que nos deixa parados, sem ação, sem saber o que fazer. Então, meus irmãos, amigos queridos que nos ouvem, Deus está dando encorajamento para nós aqui. Não temais, não vos espanteis. Então não devemos temer, meus irmãos. Sim, se tivermos um pouquinho de medo, que seja controlado. Repito, ele é bom porque nos deixa prudentes. Mas não podemos ficar paralisados, deixar esse medo se transformar em temor, em pânico, melhor dizendo. Porque aí vai atacar a nossa vida, vai atacar a nossa saúde física e vai nos fazer tanto mal. E nós precisamos confiar na promessa do Senhor, no encorajamento, melhor dizendo, do Senhor. E confiar na palavra de Deus, meus irmãos. Não temas, nem se atemorize, porque eu sou contigo. Assim diz a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos determinada situação, determinado problema, que aos nossos olhos, repito, não há solução, lembremos dessa palavra, meus irmãos, a palavra do Senhor: não temas, nem se atemorize, porque sou eu quem pelejo por vocês. E ainda, meus irmãos, uma terceira situação que nós aprendemos nesse versículo 31, versículo 6 de Deuteronômio 31. Primeiro nós vimos lá que Deus nos deu um conselho, que sejamos fortes e corajosos. Segundo, ele nos deu um encorajamento: não tenham medo, nem se atemorizem, porque eu estou com vocês. E terceiro, meus irmãos, ele nos dá uma promessa. Olha que versículo maravilhoso, meus irmãos. Um versículo com poucas palavras, mas de uma profundeza enorme e que fortalece a nossa fé no Senhor Jesus, no nosso Deus. A promessa dele, meus irmãos, que nunca nos deixará, nunca nos desamparará. Ele fala aqui para nós: vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Essa é a promessa de Deus para aqueles que o buscam e seguem seus mandamentos. Voltando lá ao povo de Israel, meus irmãos, enquanto eles buscavam a Deus, enquanto eles eram fiéis aos mandamentos do Senhor, seguindo aquilo que Moisés tinha deixado para eles, Deus estava com eles. Eles venceram várias batalhas, várias guerras, tomaram posse da terra prometida. E ao longo da história nós vamos observando que eles foram se desviando do caminho do Senhor e foram fazendo coisas que desagradavam o coração de Deus. Então essa promessa de Deus: não os deixarei, nem vos desampararei. Mas essa promessa de Deus é para aqueles que o buscam e seguem os seus mandamentos. Você tem seguido os mandamentos do Senhor? Você tem buscado mais a Deus? Você tem estudado mais a palavra do Senhor? Você tem obedecido aquilo que Ele ensina na palavra dEle? Pense nisso, meus amados. Não adianta a gente falar que cremos em Deus, que estamos com Ele, se não seguimos o que Ele manda, se não fazemos o que Ele nos ordena. Não é um pedido, meus irmãos. Deus ordena-nos que façamos o que está escrito na palavra dele. E muitas vezes nós deixamos isso de lado. Damos vozes mais às coisas carnais, às coisas que agradam a nossa carne, que agrada o nosso eu. Então, pense nisso. Será que você está realmente buscando a Deus e seguindo os seus mandamentos? Por mais que às vezes, meus irmãos, nós possamos duvidar, Deus sempre estará conosco. Deus estará sempre nos protegendo, sempre nos guardando. Por mais, repito, que às vezes nós podemos duvidar. Tem uma história que eu não sei se alguns de vocês devem conhecer, mas eu vou falar aqui que cabe muito bem como uma ilustração para este momento da palavra do Senhor. Diz que certa feita um rapaz estava correndo pelo bosque, pelo matagal, e tinha vários salteadores atrás dele querendo matá-lo.
E ele corria para um lado, corria para o outro, e os salteadores vindo atrás, querendo matá-lo, e ele viu um buraco, tipo uma caverna, e entrou ali dentro. E aí, na hora que ele entrou ali dentro, ele viu que era sem saída, e não dava mais para ele sair da caverna, porque os salteadores já estavam chegando lá no início. Aí ele começou a orar ao Senhor: Senhor, bote os seus anjos, acampa seus anjos aqui na entrada dessa caverna, não deixe que esses homens me vejam. E de repente, meus irmãos, começou uma aranha a fazer uma teia lá, bem na entrada daquele buraco, bem na entrada daquela caverna. Uma aranha fazendo, imagine uma aranha aí fazendo uma teia bem grande. E aí aqueles homens chegaram bem de frente lá daquela caverna, e um deles falaram: não, aqui ele não está não, essa caverna tem até teia de aranha aí, como que ele estaria aí? Vamos correr por ali. E os homens foram embora, meus irmãos. Então é isso que acontece, meus amados. Deus nos protege todos os momentos de nossas vidas, mesmo que às vezes, repito, nós duvidemos. Agora, meus irmãos, nós estamos aqui hoje, quarta-feira, quase 8 horas da noite, mais ou menos. Quantos livramentos Deus nos deu neste dia? Mesmo nós estamos em casa, o ar que nós respiramos, o alimento que nós consumimos. Às vezes nós achamos que o alimento é apenas ter o dinheiro lá no mercado e comprar. Mas se Deus não colocar lá naquela terra, alguém colocar uma sementinha e Deus colocar ali o impossível daquela sementinha virar um pé de feijão, de arroz, enfim, nada disso aconteceria, meus irmãos. Deus nos protege em todos os momentos. Então essa promessa que Ele deu para aquele povo, e Ele está dando para nós hoje, meus amados, Ele não nos deixará, nem nos desamparará. Essa história aí da teia de aranha, ela ilustra bem a proteção de Deus. Uma simples teia de aranha protegeu aquele rapaz dos salteadores. E foi Deus que colocou aquela aranha lá para fazer aquela teia, para proteger aquele rapaz. E quantas teias de aranha Deus tem colocado diante de nós, meus irmãos, nos protegendo dos perigos, nos protegendo dos males, nos protegendo das coisas que o mundo oferece para nós. Nós precisamos compreender a onipresença de Deus. Deus está presente em toda a parte, em todo momento. E deve isso, meus irmãos, nos encorajar em tempo de problemas, de aflições, as tempestades que nós passamos. Nós devemos sempre lembrar que Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele está em todo lugar, Ele está nos protegendo de todo o mal. Queiramos ou não, meus irmãos, admitir, queira o mundo ou não admitir, Deus está vivo, cuidando de nós, e essa é uma verdade irrefutável. Leia lá, quando você puder também, Salmo 139, fala dessa onipresença e onipotência de Deus. Quando você puder, aí na sua casa, abra lá o Salmo 139, você vai observar que Deus é o Deus Todo-Poderoso e que está a todo lugar. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender isso, que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu repito, podemos até ter a sensação de estarmos sozinhos, abandonados, desamparados, até mesmo que Deus se esqueceu de nós. Mas será apenas uma sensação, meus irmãos. Quando você sentir essa sensação, Deus me abandonou, eu estou sozinho, eu estou desamparado, repreenda isso em nome de Jesus. Repreenda isso, fale: não, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu sei que o Senhor é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Repreenda isso, meus irmãos. Deus jamais irá nos abandonar. Nós, os seres humanos, que às vezes abandonamos o nosso Deus. Deixamos as coisas da carne, como eu disse, tomar conta da nossa vida, e esquecemos que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que tem cuidado de nós. Então Deus, meus irmãos, Ele sempre estará conosco. Salmos capítulo 27, versículo 10 diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Isaías 49, 15:
Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. Então Deus aqui está falando, meus irmãos, mesmo que uma mãe, muito difícil, mas mesmo que uma mãe não se compadeça do seu filho, esqueça do seu filho, Ele jamais se esquecerá de nós. Ele jamais irá nos abandonar. Ele jamais irá nos desamparar. Repito, meus irmãos, nós é que deixamos o Senhor. Nós é que às vezes colocamos Deus de lado. Então, nesse momento, meus irmãos, que estamos aí passando por essa situação que aos nossos olhos parece uma coisa que difícil solução, vamos continuar crendo que Deus sempre irá nos abençoar e nos ajudar em todos os momentos. Então nós tiramos aqui o aprendizado nesse versículo, Deuteronômio 31, versículo 6. Primeiro, relembrando, meus irmãos, ele nos deu um conselho: esforçai-vos e animai-vos, sejam fortes, sejam corajosos. Segundo, ele nos deu um encorajamento: não tenham medo, nem se atemorizem, porque vosso Deus é que vai convosco. Ou seja, é Deus que estará conosco em todos os momentos. E terceiro, ele nos dá uma promessa: não os deixarei, nem os desampararei. Então, os dois primeiros, meus irmãos, o conselho e o encorajamento, é a nossa parte. Esforçar, animar, ser forte, ser corajoso. Não ter medo e nem se atemorizar. E terceiro, já vem a parte de Deus: não os deixarei, nem os desampararei. Mas para isso, eu repito, nós precisamos seguir aos mandamentos do Senhor, seguir as diretrizes da palavra de Deus. E isso, ele é palavra de Deus para nós. Assim diz o Senhor, está na palavra dele. Então, que nós possamos, meus irmãos, já terminando essa palavra que Deus trouxe para nós nesta noite, guarde isso no seu coração. Sei que você, às vezes nós aqui estamos apreensivos com essa situação. Algumas pessoas falam que isso ainda vai durar mais 1, 2, 3, 4 meses, que vem o inverno aí as coisas vão piorar. Outros falam que não, que isso aí é apenas uma coisa passageira, que as pessoas estão autopromovendo em cima disso aí, estão ganhando dinheiro com isso aí. Como eu disse, televisão está tendo um ibope absurdo, e para eles o máximo que continuar isso é bom. Então eles vão dando ênfase nessas coisas. Mas, repito, quem dá a última palavra sempre é o nosso Deus. E vamos continuar crendo que essa situação vai passar. Daqui a pouquinho nós todos estaremos de novo nas nossas congregações, entoando hinos juntos ao nosso Deus, nos confraternizando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que nós possamos estar juntos lá para ouvir da palavra de Deus, trabalhando nas nossas cidades, evangelizando, mostrando para o povo que é esse Deus todo-poderoso que cuida de nós, que não nos deixará jamais. Então continue crendo, meus irmãos, não desanime, sejam fortes, sejamos fortes, sejamos corajosos, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. Obedeça a palavra de Deus, obedeça ao que Deus tem falado para nós, e que a última palavra realmente vem do Senhor. Essa é uma verdade, e Ele jamais, jamais irá nos desamparar. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus continue te dando força, te dando sabedoria, continue buscando ao Senhor, não dê muito ibope à televisão,
televisão só fala coisa que traz benefícios financeiros para eles. Dê mais ibope à palavra de Deus, estude mais a palavra de Deus, passe mais tempo com a sua família orando, ouvindo hinos que edifiquem, que falem do Senhor. Reúna a sua família e façam ali exercícios da palavra de Deus, relembrando lá o Velho Testamento, preciosas mensagens que temos. Busque os ensinamentos de Jesus. Veja filmes que falam da palavra de Deus, filmes realmente cristãos, que têm início, meio e fim de acordo com a palavra de Deus. E que Deus abençoe. Mais uma vez eu peço a sua família, no nome de Jesus. Antes de nós terminarmos, nós vamos orar mais uma vez. Deus colocou no nosso coração aqui, meus irmãos, para nós orarmos, finalizando o nosso culto, pelas igrejas. Quantas igrejas estão fechadas, meus irmãos? Quantas igrejas estão talvez passando por dificuldades? Os seus pastores passando por necessidade. Talvez alguma pessoa, algum irmão que precisa lá de uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Ligue de vez em quando para um irmão querido seu. Talvez você já tenha um mês quase que você não o vê. Ore a Deus, pede a Ele para te mostrar qual irmão que eu devo ligar. Talvez não dê para você ligar para todos, mas ligue para um ou dois. Ligue também para o seu pastor. Fale que você está orando por ele. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nós vamos vencer isso junto, para a glória de Deus. E como eu sempre tenho dito aqui, tenho dito várias vezes, nós iremos sair dessa muito melhores do que nós entramos. E que todos nós possamos, quando retornarmos para as nossas congregações, possamos estar mais aptos, mais alegres, mais felizes de podermos congregar em nome do Senhor. E que essa vontade não passe, meus irmãos. Às vezes nós estamos com vontade agora porque não podemos, mas assim que voltarmos, aí começa a nos dar aquele desânimo de novo. Não vou domingo de manhã, tem que ir domingo à noite, tem que ir quarta-feira. Quão bom é estar na casa do Senhor, meus irmãos. Como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar mais uma vez. A irmã Fernanda vai estar orando mais uma vez, clamando pelas igrejas. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, pelo dom da vida. Colocamos diante do Senhor agora, Pai, todas as igrejas, Deus. Que o Senhor fortaleça, Pai, em Cristo Jesus, pelos pastores, pelos líderes. Que o Senhor dê força, dê a palavra oportuna, Pai. Dê o refrigério, o bom ânimo e a alegria que só vem do Senhor. Amém. A Tua palavra, Deus, nos assegura que não andemos ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Amém. Pela oração, pela súplica e ação de graça. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que assim seja. Que tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém. Que possamos, Senhor, a cada dia proclamar a Tua salvação, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, nos revista, Pai, do Teu poder, da Tua autoridade, da Tua unção, ó Pai. Lança fora todo o medo, Senhor. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E amém. Vou colocar aqui um último hino para nós estarmos finalizando o nosso culto nesta quarta-feira.
Amém. Que nós possamos sempre exaltar o nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem cuidado de nós. Todos tenhamos uma boa noite, uma noite abençoada, uma noite de paz, de harmonia. Continuemos crendo, meus irmãos, que Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quero mais uma vez agradecer você que esteve aqui conosco, está conosco aqui neste culto. Que Deus continue abençoando a sua vida. E se Deus permitir, domingo estaremos novamente juntos para glorificarmos o nome de Deus. Para você que está aí conosco, ainda não, talvez chegou aí agora, nós somos da Igreja Batista Monte Moriá, Congregação Lima Duarte. Nós estamos situados aqui na Avenida Centenário, número 70A, na antiga cooperativa, bem do ladinho do posto de combustível. Quando nós retornarmos, e eu creio que será logo, será um prazer muito grande recebê-lo lá na nossa congregação, para juntos cultuarmos o nome do nosso Deus. Os nossos cultos, todo domingo, 8h30 da manhã, o culto, e logo após nós fazemos a EBD, a Escola Bíblica Dominical, e à noite às 19 horas. E na quarta-feira nós temos o culto de estudo da palavra e oração. Também será um prazer muito grande você estar lá conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, e que Deus esteja com vocês em todos os momentos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou, Pai. Que essa palavra, Deus, venha fazer diferença em nossas vidas, que possamos continuar cada vez mais confiando na provisão do Senhor, na proteção do Senhor, Deus. Que possamos, Deus, sempre guardar e obedecer os mandamentos do Senhor e viver uma vida que lhe agrade em todos os momentos, Deus. Ajude-nos, Pai, pois somos falhos, somos pecadores. Nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para nos ajudar a vencer as nossas limitações, Pai. Nos ajude para isso, Deus, e nos abençoe para tanto. É o que nós oramos, Deus, ainda pedindo, Deus, que o Senhor abençoe a cada lar que está conosco nesse momento, levando a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça e as Tuas misericórdias. É a oração que nós fazemos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique em paz, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.